Dando continuidade, então, nossa segunda parte de meios de cultura. Vamos continuar vendo alguns dos meios da microbiologia tradicional com algumas modificações e avanços que houve dentro da tecnologia da microbiologia tradicional. Lembrando que foram escolhidos alguns meios, temos muitos, mas muita variedade, e foram escolhidos aqueles aos quais eu tive melhores fotografias, acesso a, né, para poder apresentar aqui para vocês. Bom, antes de começar com meios novos, eu queria falar sobre esse meio de cultura. Na primeira parte, na aula anterior, eu falei para vocês do meio EMB, que tinha a Escherichia coli, quando crescia nesse meio, ela fazia um brilho verde metálico e eu disse que aquela foto estava bem horrorosa. Eu achei uma foto agora, então eu coloquei nessa segunda parte só para vocês verem. Estão vendo como ela é preta e o brilho realmente é verde metálico? Nada como uma boa foto tirada no nosso laboratório e eu sabia que eu tinha. Por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, esse agar é o Mip Mossel. O Mossel é um holandês muito famoso na área da microbiologia. Eu tive a honra de poder ter tido aula com ele durante o meu mestrado, que eu fiz um intercâmbio e acabei fazendo uma outra especialização no meio, que eu sempre esqueço de falar que eu fiz, e tive aula com o Mossel. Esse Agar-MIB Mossel é um meio de cultura seletivo e diferencial. Lembram, seletivo porque seleciona e diferencial porque ele vai diferenciar uma espécie de outra. Esse aqui ele é recomendado para contagem presuntiva de bacilos cereus, principalmente em alimentos. O meio de cultura é adicionado de gema de ovo para evidenciar a produção de lecitinase e polimixina para inibir a flora de acompanhamento. O indicador de pH é o vermelho de fenol. O meio de cultura apresenta na sua composição o manitol, que pode ou não ser fermentado, sendo juntamente com a gema do ovo os agentes diferenciadores nesse meio de cultura. Na foto ali vermelha, então é o próprio Bacillus cereus, que ele não fermenta o manitol, utilizando as peptonas e alcalinizando o meio, que muda para a coloração vermelha, que é mais escura. E essa coloração se torna um rosa leitoso quando ele é misturado à precipitação da gema do ovo. E a presença da lecitinase é evidenciada pelo halo opaco ao redor das colônias, né, das UFCs. Eu gostaria que vocês olhassem bem a morfologia do Bacillus cereus nesse meio de cultura. Esse é um agar também para Bacillus cereus, só que da marca Oxoid. É um meio de cultura também seletivo e diferencial e também recomendado para a contagem presuntiva de Bacillus cereus. Sempre é presuntiva porque a gente não pode dizer que o microorganismo é só porque cresceu no meio de cultura. Temos que fazer as provas bioquímicas, ok? Ele também é adicionado de gema de ovo para evidenciar a produção da lecitinase e polimixina para inibir a microflora acompanhante. O indicador do pH, nesse caso, é o azul de bromotimol. A presença de piruvato de sódio, que está presente no meio de cultura, ele vai possibilitar uma melhor reação de hidrólise da lecitina da gema do ovo e vai facilitar a formação de esporos e reduz o crescimento invasivo de algumas UFCs de Bacillus cereus. Fosfatos têm a finalidade de melhorar a capacidade tamponante do meio de cultura. Do lado, então, temos o crescimento de Bacillus cereus nesse meio de cultura da oxoide. Ele não fermenta o manitol, como já falei no outro, utilizando as peptonas e alcalinizando o meio. E o meio muda, então, de coloração para esse amarelo esverdeado, para um azul, em função da presença desse indicador do azul de bromotimol. E a presença de lecitinase é evidenciada pelo halo opaco, que fica ao redor das colônias. Bom, lembram que eu pedi para vocês observarem a morfologia. Então, temos ali, eu juntei as duas fotos, uma do MIP Mossel e outra do seletivo da Oxoid. Reparem que mesmo que são em meios de cultura totalmente diferentes, de duas marcas diferentes, outras composições, embora tenham coisas em comum que são necessárias para o crescimento daquele microorganismo, reparem que a morfologia ela se mantém semelhante. As características do microorganismo, não importa o meio, ele tem características comuns que ele vai que ele vai manter, facilitando a própria identificação.
Bom, aqui temos o teste de decomposição da tirosina. É uma prova bioquímica que é recomendada para confirmarmos as colônias, as UFC, que são suspeitas de bacilos cereus em qualquer outro meio como os anteriores. O teste positivo, ele vai ocorrer quando há desenvolvimento de uma zona clara e transparente de decomposição e dissolução dos cristais de tirosina na região da base do meio de cultura, né, na parte de baixo. O teste negativo quando não há aparecimento dessa zona mais clara. O Bacillus cereus, ele decompõe a tirosina muito rapidamente e ele é comum que ele escureça o meio ao longo do ápice, né, da região do crescimento com o desenvolvimento de uma coloração castanha. Já na foto à direita é o teste de resistência da lisocima, é um caldo nutriente com 0,001% de lisocima. Essa prova é considerada opcional, né, na identificação do Bacillus cereus. É um caldo nutriente, então, é adicionado dessa lisocima e ele não tem o seu crescimento, que ele é inibido pela presença da própria lisocima. O tubo à esquerda é considerado positivo, né, o crescimento pela turbidez, e o tubo à direita negativo porque não tem o crescimento. Isso eu estou falando da foto do lado direito. Essa prova bioquímica é de fermentação da glicose em anaerobiose. Então, reparem que tem um meio de cultura, parece que tem uma zona transparente e um anelzinho. É porque quando a gente no meio de cultura coloca um óleo para fazer essa anaerobiose, sempre um pouquinho do meio fica em cima dando aquele anel. Mas esse óleo vai permitir vedar a parte líquida, né, o meio, e ficando nessa anaerobiose. Bom, essa prova bioquímica ela é recomendada para confirmação das UFCs, né, das colônias suspeitas de Bacillus cereus. O meio de cultura é o caldo vermelho de fenol com 1% de glucose. Deve ser desaerado, né, deve ser fervido por 15 minutos, seguido de um imediato resfriamento. Para, então, depois desse esfriamento, poder inocular a colônia suspeita. Então, a gente adiciona esse óleo mineral estéril e o resultado positivo se dá quando a viragem do indicador, alterando a coloração do meio de vermelho para amarelo. Então, o Bacillus cereus, ele utiliza a glicose anaerobicamente, por isso que o teste positivo é esse amarelo. Já o negativo fica da mesma cor, quando o meio de cultura vai permanecer com a própria cor assim vermelhada, então ele não utiliza, um microorganismo que não utilize a glicose em anaerobiose. Bom, a salmonela, dependendo de onde vem, ela é um microorganismo bastante sensível e meio estressado. Então, às vezes, dependendo da amostra, precisa de um pré-enriquecimento. Então, esse pré-enriquecimento tem essa finalidade de promover um crescimento das células que estão injuriadas, que foram submetidas a alguma ação, sei lá, por calor, pressão, mudança de pH, alguma situação de inibição. Então, facilita a recuperação dessas células. Também vai permitir a diluição em uma água de substâncias inibidoras solúveis que vão existir em algumas amostras. Vários meios de cultura podem ser utilizados, como, por exemplo, a água peptonada tamponada e o caldo lactosado. À direita, temos 3 caldos que são de enriquecimento. Então, temos o pré-enriquecimento para haver uma rápida recuperação. Isso se faz por poucas horas, pode ser só uma noite ou algumas horas só. E os caldos de enriquecimento, que seriam o caldo selenitocistina, o caldo tetatrionato e o rapapor vacialis. Bom, os caldos de enriquecimento seletivo são caldos que, assim, salmonelas têm muitos tipos sorológicos. E a gente não vai agradar todas de uma vez. Então, quando vem uma amostra, para você garantir que você vai ter a recuperação dessa salmonela, você não sabe qual é, mas dos 1000 tipos. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar o caldo de pré-enriquecimento e vai passar para vários caldos de enriquecimento seletivo, ou seja, vão selecionar a salmonela, mas ao mesmo tempo vai ter que facilitar a recuperação dela. Então você tem que escolher vários, mesmo que depois você semeie na mesma placa, porque não importa saber qual é o meio que recuperou, importa que recupere a salmonela e que a gente possa identificá-la. Então temos o caldo selenitocistina, que é o próprio selenito de sódio e o agente seletivo, que vai facilitar o seu crescimento e eliminar os outros. Um outro meio também utilizado, muito utilizado, é o Rapaport bacilliaris. Ele é um meio de alta pressão osmótica devido ao cloreto de magnésio e tem um pH bem baixo. Assim, baixo, 5,2. E tem presença de verde malaquita. Isso
vão tornar o meio excelente para o enriquecimento seletivo da salmonela e inibir a microflora que pode estar acompanhando-a. E o caldo tetrationato, ele permite muito bem o crescimento de salmonela e também previne a própria flora, né, acompanhante, a microflora. Ela tem adição de iodo, que haverá oxidação do tiosulfato de sódio com formação de tetrationato. A toxicidade está relacionada à presença desses dois compostos, o tetrationato e o tiosulfato, em um meio tamponado com carbonato de cálcio que neutralizará os ácidos produzidos pela decomposição do tetrationato por algumas bactérias. Bom, temos o agar rectone, que também para plaqueamento, né, continuando com a salmonela, é para plaqueamento seletivo da salmonela. Então, em cima temos a foto do meio natural, que ele é seletivo para a salmonela e diferencial, porque ele vai diferenciar a salmonela de outros micro-organismos. Quais são os nutrientes desse meio? Proteose, extrato de levedura, cloreto de sódio. O sistema inibidor são sais biliares. O sistema indicador são carboidratos, como lactose, sacarose, salicina. O indicador de pH é a fucsina ácida e azul de bromotimol. E os indicadores de produção de H2S é o tiosulfato de sódio e citrato de ferro amoniacal. Embaixo, nós temos duas fotos. À esquerda, temos crescimento de salmonela nesse meio. A salmonela ela não fermenta os carboidratos e se apresenta na coloração. Estão vendo que é um verde azulado? Eu não sei se dá para ver bem na foto, mas é um verde azulado. E dependendo da espécie, obviamente. E vai apresentar um centro negro devido à produção do H2S, né, do gás sulfídrico. Gás sulfídrico é aquele que fede muito, aquele cheiro horroroso, sabe ovo podre? Então, esse ovo podre, ele é pela formação, né, esse cheiro do gás sulfídrico. Então, se quer identificar o cheiro, é bem esse. Já à direita, temos no mesmo meio de cultura o crescimento de proteus. As UFCs de proteus são esverdeadas, meio esverdeadas, com centro negro, meio amareladas, né? E quando não fermentam, né, os três carboidratos, que dá esse centro negro. E o proteus vulgares, por fermentar a sacarose, apresenta essa coloração levemente alaranjada. Reparem que é o mesmo meio, claro, essas fotos são de cepas puras. Na vida real isso dá tudo misturado, tá, gente? Mas ali as fotografias são de cepas puras para poder ocorrer uma boa visualização. Continuando com o mesmo agar de Höchstön, olhem só à esquerda como ficou no mesmo meio, como mudou totalmente o meio pelo crescimento da Escherichia coli. Por quê? Porque os coliformes, eles fermentam a lactose. Então, as colônias, eles vão aparecer nessa coloração alaranjada. E olhem o meio em si, por causa do pH, como acabou modificando totalmente. Já à direita, temos crescimento de Klebsiella. Ela fermenta a lactose, então apenas vai apresentar essa coloração alaranjada. Bom, o agar verde brilhante também é para um plaqueamento seletivo para análise de salmonela. É um meio seletivo e diferencial. Quais são os nutrientes? Peptona e extrato de levedura. Inibidor é o verde brilhante. Sistema indicador, carboidrato, a lactose. Indicador de pH é o vermelho de fenol. Então, se o meio virar alcalino, é vermelho. Se virar ácido, ele fica amarelo. Então, a primeira foto à esquerda é o meio original. Já crescendo a salmonela, no lado direito, que temos o crescimento de salmonela, olhem só como ficou o meio de cultura totalmente diferente. E as UFCs ficaram um vermelho rosado. Por quê? Porque ela não fermenta a lactose. Ela vai utilizar peptonas como fonte de energia, produzindo uma alcalinidade. Então, aumenta o pH do meio, dando essa coloração vermelha mais intensa. Nesse agar verde brilhante, quando crescem proteus, reparem que as UFCs ficaram numa coloração vermelho intenso, também por não fermentar a lactose. E um crescimento invasor ali ficou bonitinho, né? Ficaram semelhantes a ondas. É sugestivo para alguma cepa móvel de alguma espécie de proteus. Ele ficou bem interessante. E na segunda fotografia à direita, a utilização de peptonas com produção de alcalinidade.
Agora, olhem, no mesmo agar verde brilhante, o que acontece com Klebsiella e Escherichia coli? Reparem à esquerda, é o crescimento de Klebsiella. Ficou de cor amarela, as UFCs, por fermentar a lactose. Já a Escherichia coli também ficou amarela por fermentar a lactose, mas ficou tudo amarelo. Então, a ação ela é bem mais, fica bem mais diferencial. Lembram que eu falei que é um meio diferencial e seletivo. Agora é o agar bismuto sulfito, também para plaqueamento seletivo para análise de salmonela. É um meio seletivo e diferencial, igual aos outros. Quais são os nutrientes desse meio? Extrato de carne, peptona e glicose. O sistema inibidor, qual que é? É uma ação combinada do precipitado de bismuto sulfito com uma solução de sulfito de sódio e o verde brilhante. O sistema indicador é o fosfato ácido disódico e o sulfato ferroso. Já à direita, temos o crescimento de salmonela. Então, olhem ali, a salmonela, ela reduz o sulfito a sulfeto na presença da glicose, produzindo o sulfeto de hidrogênio. Graças à presença do ferro e do fosfato, vai fazer com que essas UFCs, nessas colônias, elas se tornem negras. E em volta da UFC aparece um brilho metálico, que é por causa da redução dos íons de bismuto. Aqui são duas fotografias desse agar bismuto sulfito para vocês repararem as colorações do crescimento da Escherichia coli esquerda e de Proteus à direita. Então, na Escherichia coli ficou um verde escuro e no crescimento de Proteus um verde bem bonito, um verde grama, assim, bem chamativo. Por isso que são meios diferenciais. Além de seletivos, são diferenciais. Na vida prática, o que acontece? Cresce tudo misturado, tudo junto. E a gente vai saber pela coloração qual pode ser. Então, daí que nós vamos pegar cada UFC para levar para uma série bioquímica. Então, se na placa me crescem essas duas cores misturadas, eu vou pegar uma de cada e fazer duas séries bioquímicas para eu saber quem é que está presente na minha amostra. Outro meio para plaqueamento seletivo de salmonela é o agar xylosalicina desoxicolato. Ele não é assim tão vermelho, ele é vermelho, mas na foto aqui ficou um pouco exagerado a coloração. Também um meio seletivo e diferenciado. Quais são os nutrientes? O extrato de levedura e o cloreto de sódio. O sistema inibidor é o desoxicolato de sódio e o sistema indicador são carboidratos, né, como lactose, sacarose e argilose. O indicador de pH, nesse caso, é vermelho de fenol. E os indicadores de produção de gás sulfídrico, né, do H2S, é o tiosulfato de sódio, citrato de ferro e amônia. A lisina, então, lembrando, é um aminoácido que pode ser descarboxilado, levando à formação de uma diamida, né, que é um composto básico, chamada de cadaverina e de gás carbônico, resultando, então, na alcalinidade do meio. Temos ali o crescimento de salmonela na foto à direita. Ela não fermenta nem lactose nem sacarose. Ela fermenta a xilose. Então, vai dar uma viragem do indicador, que é o vermelho de fenol para amarelo, pela produção do ácido. Após, vai haver um aumento do pH devido à descarboxilação da lisina, tornando o vermelho de fenol novamente vermelho, mais intenso que a própria cor original. E a produção de H2S varia de acordo com a espécie, né? Lembra que eu falei que são muitas espécies, que vai ser produzido ou não. Então, a UFC pode ou não ter esse centro negro. Já na foto ali no meio, à esquerda embaixo, é o crescimento da Escherichia coli, que ela vai produzir essas UFCs amarelas em função da fermentação da lactose. A lactose e a sacarose estão em excesso para que os coliformes lisina positivo não alcalinizem o meio e poder diferenciá-los. Esse agar, o agar Rambach. Bom, vou contar uma historinha antes de falar do meio Rambach. O meio Rambach é uma coisa bem interessante que leva o nome do pesquisador que inventou. Na realidade, o Rambach era um pesquisador, microbiologista, professor, aquela coisa como todo professor, né, pesquisador. Ele vai descobrir algo e, principalmente antigamente, agora as pessoas estão mais ligadas, ele descobre o que ele faz. Ele descobriu como o micro-organismo escolhe um substrato e se você linka um determinado radical, hoje em dia esse conhecimento é comum, mas na época não, ele vai tornar a colônia, né, a UFC, de determinada coloração. E ele viu que
cada micro-organismo tinha uma preferência diferente. Então, ele descobriu vários radicais para, enfim, fazer isso. Então, quando ele descobre isso, ele publica, e ele descobriu e desenvolveu esse meio que só vai crescer salmonela. E toda salmonela vai crescer em tons do vermelho, dos mais variados, mas vermelho, e sempre vai ser salmonela. Ele publicou num congresso, num artigo, e o que aconteceu? A Merck, ela simplesmente patenteou o meio que ele descobriu e o nome dele. Ele ficou tão pé da vida, com perdão, mas então o que ele fez? Ele parou de publicar. E ele tinha desenvolvido e descoberto muitas outras coisas, que foi uma pena, porque daí ele não publicou, simplesmente ele acabou patenteando e como as outras meios e outras formas que ele acabou descobrindo, a ciência perdeu esse conhecimento porque ele não quis mais publicar. Então, o que ele fez? Ele fundou a empresa dele, chamada Crom-Agar, e ele, então, desenvolveu outros meios com outros radicais, e é sensacional. Eu coloquei ali algumas fotos de meios para vocês verem como os meios dele são maravilhosos e diferenciam uma bactéria de outra, tá? Eu achei, sinceramente, bem interessante, e por isso que eu sempre falo dessa empresa. Mas vou voltar ao meio Rambach. Bom, então é um meio seletivo e diferencial, e bem diferencial, já vamos ver. O que tem de nutrientes? Peptona, cloreto de sódio, o sistema inibidor é desoxicolato de sódio e o sistema de indicador é propilenoglicol em mistura cromogênica, deixando claro que a Crom-Agar é a empresa pioneira em meios cromogênicos, ok? Foram eles, né? Então, esse pesquisador que desenvolveu. Então, o crescimento de salmonela e a placa rosa fermenta o propilenoglicol, que, em combinação com esse indicador de pH, e a mistura cromogênica vai produzir essa coloração vermelha. Reparem que no mesmo meio, a Escherichia coli, né, e os coliformes, eles vão produzir a enzima beta-galactosidase, que vai atuar no substrato cromogênico, ela vai produzir uma coloração azul das UFCs. Então fica bem fácil a diferenciação se é uma salmonela, se é uma Escherichia coli. E tem mais que podem crescer nesse meio de cultura e também são bem fáceis de diferenciar. Então, olhem nessas duas fotos o crescimento de proteus com as UFCs que são incolores e a Klebsiella, que também pela presença da beta-galactosidase tanto atua no substrato cromogênico, mas produz as UFCs azul esverdeadas. Para mim, um azul petróleo, um azul bem bonito. Então, vamos ver agora o Tríplice Sugar Iron, né? O TSI. É um meio de identificação bioquímica, então, onde nós fazemos uma triagem. É um meio de cultura diferencial. Então, o que ele tem de nutrientes? Tem peptona, tem cloreto de sódio, extrato de carne, extrato de levedura. Os carboidratos que ele tem é 0,1% de glicose, 1% de lactose e 1% de sacarose. O indicador de gás sulfídrico, né, de H2S, é o tiosulfato de sódio e o sulfato ferroso. E o indicador de pH é o vermelho de fenol. O meio, então, ele deve ser inoculado com a UFC que você suspeita através de picada na parte da base, né, com a agulha de níquel cromo na parte da anaerobiose e em estrias na rampa, que é a parte da aerobiose. Bom, temos então o crescimento de salmonela. Temos três exemplos ali, A, B e C. Então, na amostra A, temos a fermentação da glicose, na parte aeróbia, né? Na aerobiose temos a produção de gás carbônico, de água e de energia. E em anaerobiose, nós temos ali a produção de gás, é bem visível, o meio chega a estar rachado e até subiu da base do tubo. Temos produção de ácidos orgânicos, aldeídos, álcools, né, o próprio gás, H2 e energia. A glicose está numa concentração 10 vezes menor que os outros carboidratos. Então, quando acaba, o microorganismo começa a utilizar as peptonas para produzir compostos alcalinos. Na superfície, então, na parte da aerobiose, não há produção de ácido, então o meio fica alcalino e o indicador vermelho de fenol acaba ficando vermelho e a produção de gás é bem visível. Já na figurinha B, é exatamente igual ao anterior, mas é uma cepa produtora de gás sulfídrico. Então, por isso que temos essa mancha preta, um escurecimento, que acaba mascarando a parte amarela do tubo. Também um perfil típico da salmonela.
E em C ocorreu uma outra situação. Aconteceu a fermentação da glicose em anaerobiose, a produção de gás sulfídrico ali no meio, essa parte preta, e a alcalinidade na superfície do meio em anaerobiose. A figurinha de baixo, a foto de baixo, é o crescimento de coliforme nesse meio de cultura. Então, o coliforme ele vai fermentar a lactose e a glicose. Portanto, as condições ácidas após 18, 24 horas, que é o tempo de incubação da prova, ainda vão existir. E esse meio fica amarelo no fundo e na superfície do tubo, ocorrendo também a produção de gás. Na fermentação aeróbica da glicose, ocorre a produção de compostos ácidos, né, ácidos intermediários, como, por exemplo, o ácido pirúvico. Bom, essa prova aqui é a hidrólise de ureia. É uma prova bioquímica que tem como finalidade determinar a capacidade do microorganismo hidrolisar a ureia, formando moléculas de amônia pela ação da enzima urease. Essa prova ela é importante na diferenciação de gêneros como, por exemplo, Proteus e Salmonella, já que ambos apresentam características similares. Então, temos que diferenciá-los de alguma maneira. O meio de cultura tem como substrato a ureia e o indicador de pH é o vermelho de fenol. Com a produção de amônia, ocorre o aumento do pH e o meio torna-se um vermelho mais intenso. O agar-lisina, que aliás tem uma cor lindíssima, Bordeaux, é um meio de identificação bioquímica, também de triagem, e o meio de cultura que ele diferencia, né? Então, é um meio de cultura diferencial. Os nutrientes são peptona, extrato de levedura, os principais. Os carboidratos presentes é a glicose. E o indicador de H2S é tiosulfato de sódio e o citrato de amônia e ferro. O indicador de pH é o púrpura de bromocresol, por isso essa cor maravilhosa. A lisina, então, é um aminoácido que será ou não descarboxilado. O meio de cultura deve ser, então, inoculado com a UFC suspeita, também em picada, com agulha, né, e estrias na rampa. Bom, aí temos dois crescimentos, um exemplo da salmonela e outro do proteus. O crescimento de salmonela, o fundo e a rampa ficam alcalinos, ficam com essa cor púrpura, com produção de gás sulfídrico, que daria o escurecimento do meio. E pode também ocorrer uma ausência dessa produção de gás sulfídrico, daí o meio ficaria totalmente alcalino, porque o mesmo ocorre com a fermentação da glicose e a produção do ácido, e a lisina é descarboxilada, produzindo um composto que vai ser alcalino, que é a cadaverina, que vai neutralizar o ácido formado. Já o crescimento do proteus, que ficou do lado direito, é o meio, ele acaba adquirindo uma coloração mais castanha no ápice, não sei se dá para enxergar bem, em função da reação da disseminação da lisina a ácido alfa-cetocarbônico. Esse composto, reagindo com os sais de ferro, provoca esse aparecimento dessa cor castanha. E o fundo vai ficar amarelado, em função da fermentação da glicose. Nesses slides, nós temos fotos de cartelas da Biomerrier, do sistema API, que é um sistema de identificação para todos os micro-organismos, para todas as bactérias. Nesse caso, essas figurinhas ali, essas fotos são cartelas para enterobactérias. A gente vai ver melhor isso na aula de provas bioquímicas. Então, temos um exemplo. Aí vocês vão ver um monte de siglas para cada mini tubinho que vocês estão vendo aí. Por exemplo, LDC. O que é isso? É a lisina descarboxilase. ODC, ornitina descarboxilase. URE, ureia. CIT, citrato de Simmons. ARA, de arabinose. ADO, de adonitol. SAC, de sacarose. RAF, de rafinose. IND, de indol. VP, de Voges-Proskauer. Essa na cartela pequenininha eu fui lendo cada um. E na cartela maior, que tem Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus bulgaricus, então alguns testes são comuns, outros não, mas enfim, cada tubinho tem o meio de cultura que vem desidratado, vai ser hidratado com amostra ou com água, e aí vai dar a reação da prova bioquímica. O agar by Parker, ou agar BP, é um meio de cultura seletivo e diferencial. É recomendado para a contagem de Staphylococcus aureus de alguns locais específicos, como alimentos, ou por exemplo, leite humano. Vocês sabem que minha linha de pesquisa é leite humano e a gente utiliza muito esse meio porque ele diferencia muito bem o aureus, que é altamente patogênico, dos outros micro-organismos. Esse meio de cultura ele é adicionado de uma solução de gema de ovo.
que facilita e evidencia a produção da lecitinase e de telurito de potássio para inibir a microflora acompanhante. Esse meio de cultura apresenta na sua composição cloreto de lítio, que também vai inibir o crescimento dos outros micro-organismos. Piruvato de sódio e a glicina, eles vão atuar favorecendo seletivamente o crescimento dos estafilococos. Bom, temos mais duas fotos embaixo. Então, à esquerda, uma cultura típica de Staphylococcus aureus. São colônias bem características, elas são negras devido à redução do telurito de potássio a telureto. São circulares, são pequenas, lisas, convexas, têm bordas bem perfeitas, tem uma zona opaca e ou um halo transparente. Esse halo transparente é por ação da lecitinase. Às vezes tem um anelzinho branco bem pequenininho, porque há uma reação desses lipídios com os sais do meio. E à direita temos colônias atípicas ou de outros gêneros Staphylococcus, mas de outras espécies. Então, elas também são negras, lustrosas, mas a forma já é mais irregular, não tem um halo transparente ou opaco. Podem ser colônias tanto de Staphylococcus epidermidis, que são pequenas, negras, sem halo de clarificação, que também são características dos micrococos. As leveduras e os bacilos eventualmente também podem crescer nesse meio, porém as colônias são pardas, escuras e brancas, respectivamente, assim uma cor marronada. Temos o agar manitol salgado. É um meio também de cultura seletiva e diferencial e recomendado também para a contagem de Staphylococcus aureus. Ele pode ser utilizado para verificação da presença do Staphylococcus aureus também em utensílios, em superfícies, em pessoas, né? Por exemplo, em pessoas através de coleta com swab. O meio de cultura, ele apresenta uma concentração elevada de cloreto de sódio. Aliás, o Staphylococcus aureus é o único micro-organismo que suporta muito sal. Nesse meio tem 7,5%, permitindo apenas o crescimento desses micro-organismos que toleram, né, essa concentração. O manitol é o indicador de pH, que é o vermelho de fenol, e são agentes diferenciadores desse meio de cultura. Então, embaixo, nós temos uma foto à esquerda amarelada e à direita uma vermelha. Então, a amarela, que é típica de Staphylococcus aureus, fermenta o manitol, produzindo ácido, que vai provocar o abaixamento do pH e o indicador vermelho de fenol muda para amarelo, tornando o meio de cultura amarelado. Já na foto da direita, que é o Staphylococcus epidermidis, os micro-organismos eles não fermentam o manitol e vão utilizar as peptonas do meio produzindo substâncias alcalinas, como aminoácidos e amônia, que vão elevar o pH do meio, tornando um vermelho mais intenso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Essa é a segunda parte dos meios de cultura, da parte tradicional. Temos agora os métodos rápidos e os métodos automatizados, que vocês podem ver nos próximos vídeos.